Olá, pessoal! Mais um dia de leitura da nova Lei de Licitações, a Lei número 14.133 de 2021. Mais um dia de batalha. Essa lei, ela é muito chata, mas temos que ser mais fortes e guerreiros do que ela. Então, vamos para cima. Lembrando, pessoal, que já tem uma playlist no canal, tá? Da nova lei de licitações. Hoje vamos dar continuidade aqui na leitura no título 2, ok? Vamos lá. Título 2 das licitações, capítulo 1 do processo licitatório. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos. A lei falou em objetivos, coloca logo 3 tracinhos aqui, porque isso aqui vai cair muito em prova, tá? Então, o processo licitatório tem por objetivos, inciso 1, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Inciso 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Inciso 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Inciso 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Inciso 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. Vamos ler o que diz o artigo 52 desta lei. Vamos lá. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Então, no processo licitatório, observar-se-á o seguinte: inciso 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei, que trata de quê? De licitações no âmbito internacional. Então, vai levar em consideração a moeda corrente nacional, ressalvado aquilo que for de competência, que for característico, né, de licitação de âmbito internacional. Inciso 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Mais uma vez, o desatendimento de exigências meramente formais
que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Então, se a pessoa ela não atendeu alguma exigência que seja meramente formal e que esse não atendimento ele não comprometa a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará o que? O seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Inciso 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante a apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado sob sua responsabilidade pessoal. Ok? Inciso 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Isso aqui é um típico artigo bom para fazer pegadinha. Típico inciso bom para fazer pegadinha. Vamos mais uma vez nele. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Eles podem querer fazer questões dizendo que o reconhecimento de firma vai ser obrigatório sempre. E não. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Inciso 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Tá? Preferência pelo meio digital. Inciso 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Vamos novamente. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Deu para entender? Parágrafo 1º. O plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Tá? Esse plano de contratações anual. Parágrafo 2º. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Atenção aqui, mais uma vez, os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Parágrafo único. A publicidade será diferida. Inciso 1. Quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Inciso 2. Quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 desta lei. Então, a publicidade será diferida. Diferida, né? Postergada. Então, a publicidade será postergada. Inciso 1. Quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, até a respectiva abertura, a publicidade, né, ela é postergada. Inciso 2, quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24 desta lei. Vamos ver o que diz o artigo 24 desta lei. Então, está aqui, artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, inciso 1, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Inciso 2, vetado. Então, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Então, vamos voltar aqui para a lei. Ele diz que a publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. E inciso 2, quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 desta lei. Artigo 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direta ou indiretamente. Esse artigo aqui também vai ser outro muito cobrado em prova. Mais uma vez, não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direta ou indiretamente. Inciso 1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Inciso 2. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Inciso 3. Pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Inciso 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Inciso 5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si. Essa lei número 6.404, pessoal, de 76,
ela é a lei que dispõe sobre as sociedades por ações, tá? Continuando. Inciso 6. Pessoa jurídica pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condição análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Parágrafo 1º. O impedimento de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Parágrafo 2º. A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Então, novamente, a critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se refere os incisos 1 e 2 do caput. Vamos voltar lá nos incisos 1 e 2 do caput. Tá aqui. Que é o autor do anteprojeto, do projeto básico, do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. E 2, empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Parágrafo 3º. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Importante isso aqui, tá? Novamente, o disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado, que no caso vai ser um encargo do contratado, a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Parágrafo 5º. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional, com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar a pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Novamente, parágrafo 5º. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional, com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Artigo 15.
salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Inciso 3. Admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeiro do somatório dos valores de cada consorciado. Inciso 4. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1º. O edital deverá estabelecer para o consórcio o acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Parágrafo 2º. O acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Parágrafo 3º. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5º. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Artigo 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: inciso 1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. Inciso 2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Inciso 3. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado a administração indicar nominalmente pessoas. Inciso 4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Inciso 1. Preparatória.
Inciso 2, de divulgação do edital de licitação. Inciso 3, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Inciso 4, de julgamento. Inciso 5, de habilitação. Inciso 6, recursal. Inciso 7, de homologação. Em sequência, tá? Processo de licitação observará essas seguintes fases em sequência. Parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5 do caput, que é a fase de habilitação, poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo. 3, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e 4, de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, preferencialmente sob a forma eletrônica. Parágrafo 3º. Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade, prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Novamente, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o parágrafo 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Novamente, na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. Vamos lá nele. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então, na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Parágrafo 6º. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, como condição para aceitação de: inciso 1. Estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Inciso 2. Conclusão de fases ou de objetos de contratos. Inciso 3. Material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Novamente, a administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, como condição para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Inciso 2, conclusão de fases ou de objetos de contratos. Inciso 3, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação.
É isso, pessoal. Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente conseguir assimilar aquilo que a gente já leu. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!